Olá, boa noite. Sou Marcelo Marinheiro e acabamos com o mistério. Quase uma semana sem divulgar quem seria o nosso convidado. E olha que honra, né? Dividir a transmissão de hoje aqui pela página do Partido Verde de Batatais com nada mais, nada menos que Francisco Ferreira Alves Neto, ou Capitão Ferreira, que muitos conhecem, ou ainda o irmão Francisco. Irmão Francisco, é uma honra recebê-lo aqui em casa e uma honra dividir essa transmissão aqui pela página do Partido Verde de Batatais. A honra é toda nossa, nós agradecemos principalmente a vocês do Partido Verde, cumprimentamos a todos os internautas e estamos aqui para tentar fazer desse momento um bate-papo bem proveitoso e principalmente que nos leve a refletir sobre o sentido da nossa vida. Muito bem, apresentando aqui rapidamente, porque o currículo é extenso e muito rico, mas ele vai contar pra gente, que eu acho que é muito melhor do que eu lendo. Mas o irmão Francisco, ele é advogado e oficial da reserva, capitão da Polícia Militar. Ele é natural de Santo Antônio da Alegria, nascido em 10 de maio de 1960 e é casado com a senhora Tereza, com quem tem 12 filhos. Aí já começa a diferença, 8 deles são adotivos. Uma família bastante grande, e o Capitão Ferreira vai contar pra gente sobre ter uma família tão numerosa nos tempos de hoje. Desde pequeno, educado na fé cristã, né, católica, principalmente incentivado pela sua mãe, que era devota de Nossa Senhora. Desde pequeno nutriu o sonho em ser sacerdote. E na sua infância, olha que curioso, se reunia com os irmãos em um velho paiol e com velas e todo o rito eucarístico, né, que se exige, ele fazia ali as suas celebrações. Mas tem um detalhe, nem isso o privou de levar boas palmadas da mãe dele quando incendiou esse mesmo velho paiol. Também vai contar essa passagem pra gente. Em 1984, formou-se oficial da Polícia Militar pela Academia de Barro Branco, de São Paulo, capital. Em 1991, graduou-se em Direito pela Unesp de Franca. E realizou diversas pós-graduações e extensões universitárias. Se tornou cidadão batataense, né, num título concedido pela Câmara Municipal em 1999. E em 2010, também pela Câmara Municipal, recebeu o título de cidadão benemérito pelos serviços prestados à comunidade negra de Batatais. Em 2001 e 2002 foi secretário municipal de assistência social, né, dentro do período em que foi vice-prefeito da cidade de Batatais, no mandato de 2001 a 2003. Eu falei que o currículo do nosso convidado é extenso. Capitão, conta um pouquinho pra gente da origem, da sua infância, da sua família, toda a sua formação, desde lá de Santo Antônio da Alegria. Bom, eu sempre quando vou falar de Santo Antônio da Alegria, eu costumo dizer que é a grande metrópole, né, do qual Ribeirão Preto é cidade satélite. Santo Antônio da Alegria é só quem conhece, só quem é de lá para dizer que é realmente uma das melhores cidades para se morar, para se conviver. E nós nascemos em Santo Antônio da Alegria e passamos toda a nossa infância ali junto com os nossos irmãos. Eu vinha de uma família, nós éramos em 9 filhos, e eu sempre, Marcelo, costumo dizer, e aí é uma coisa muito importante, da presença dos pais, da questão da educação, porque nós somos em 9 filhos. E por onde eu passo, eu digo que os meus heróis, meu pai e minha mãe. Porque de 9 filhos, o meu pai não se falava gari naquela época, mas na verdade ele fazia esse serviço na prefeitura. Com uma carroça, ele recolhia todo o lixo da cidade, varria as ruas, varria as praças, ele era o único funcionário para isso. Ganhava um salário mínimo. E a minha mãe, para complementar a renda, ela lavava roupa para as famílias, cada dia da semana uma família diferente. E foi assim que os 9 filhos foram educados.
todos eles, no mínimo, lá em Santo Antônio, tinha que terminar o grupo escolar. Antigamente era essa a terminologia. Mas quis Deus que eu tivesse, na minha infância, não só esse zelo da minha mãe, principalmente dela, na parte da educação cristã, que me levou a fazer como você narrou aí. Eu fui coroinha por muitos tempos na matriz de Santo Antônio, quem é de Santo Antônio lembra, a matriz de Santo Antônio de Pádua, ajudava ali o padre, e a gente tinha esse sonho, porque, e aí não é somente a minha pessoa, mas meus irmãos também, né, principalmente os dois mais novos, eles é que me ajudavam nas celebrações no paiol. Nós botávamos lá a toalha, colocava vela, colocava tudo que tinha para uma celebração. E é claro que um dia a vela caiu, vocês estão dentro do paiol, você tem palha, né? E aí acabou, a gente não vendo que ficou lá e depois pegou fogo, e aí nós pagamos por isso. Mas eu queria frisar que naquela época, não se trata de nostalgia, mas eu me lembro muito bem que nós tínhamos escolas rurais em Santo Antônio de Alegria, onde a professora, e o que eu vou falar que os mais antigos vão se lembrar, elas iam dar aula em cima de um caminhão de leite, sentada nos latões. A professora, numa escola rural, ela fazia o papel de merendeira, de faxineira, ela cuidava de tudo, e quando não, ela dava ao mesmo tempo aula para 2, 3 séries diferentes. Ela dava uma fileira da primeiro ano, a outra segundo, a outra terceiro. Então, mais gente com aquele zelo, com aquele amor que nós aprendíamos sim. Eu não me canso de dizer que eu sempre estudei em escola pública. Eu nunca estudei em escola particular. E sempre na escola pública de Santo Antônio da Alegria. Hoje, quando o pessoal diz a escola do Cônego, na minha época era Odom Ferraz. Então, ou seja, ali fiz o grupo escolar. Quando terminou o grupo escolar, a gente tinha que fazer uma admissão, que era um vestibular, para poder conseguir uma vaga no ginasial, que seria a 5ª série hoje. E ali você estudava inglês, da francês, e todas essas outras matérias. Depois, nós não tinha científico naquela época, não era colegial, nem ensino médio, né? Era o científico. E Santo Antônio da Alegria não tinha. Mas Deus foi tão generoso comigo que quando eu estava terminando a 8ª série, foi para lá o primeiro colegial. E aí nós terminamos o colegial em Santo Antônio da Alegria e aí fomos nos aventurar para São Paulo. Mas o que eu queria frisar quando digo de escola pública, porque às vezes se critica muito a escola pública. É claro que a gente precisa sempre melhorar. Mas quando eu digo que o amor com que aquelas professoras levavam a educação naquela época me fez sair dali, prestar vestibular. Todo mundo sabe, agora voltou, mas muitas décadas, o vestibular para a Academia do Barro Branco era feito pela FUVEST. E chegou a ter anos de dar 120 candidatos por vaga. Era uma coisa que não era brincadeira. Extremamente concorrido. Muito concorrido. Depois você passar numa VUNESP, para poder fazer a faculdade de Direito da Unesp, eu sou da 4ª turma, né, formados em 1991. Atualmente estou cursando mestrado em Direito. Então, ou seja, a gente precisa entender que, de repente, se a gente briga, nós devemos brigar pelas oportunidades também. E valorizar, principalmente, a escola pública, que tem condições, sim, de fazer com que a gente possa disputar no mercado. Verdade. E nos conte um pouquinho, então, como foi essa saída de Santo Antônio da Alegria, já na adolescência, juventude, e a saída para São Paulo. Então, assim, todos os desafios da questão da escola pública, do ensino, também era bastante complicado uma pessoa, um jovem, sair do interior e ir para a capital. E numa faculdade, né, na verdade, um curso extremamente concorrido à época, e acho que continua ainda, né? Que muitas pessoas de escola particular, que talvez tivessem uma oportunidade a mais de estudo, muitas vezes não conseguiam passar na carreira militar. Como é que foi essa saída de Santo Antônio da Alegria, do interior de São Paulo, para se aventurar em São Paulo? Aqui uma coisa interessante, pode parecer até um pouco chulo, mas eu faço questão de citar. E aí eu lanço mão de um cântico bíblico que aparece em 2 partes da Bíblia. O cântico de Ana está no livro de Samuel e o cântico de Maria no Evangelho de São Lucas.
quando diz que para Deus nada é impossível, então a gente diz assim, que Ele retira do pó o indigente e faz assentar-se com os nobres. E eu digo isso porque eu lembro que quando eu ia para a escola, criança, quando nós éramos, e aí eu e meus irmãos todos, a nossa casa não tinha piso, era de terra batida, e minha mãe jogava água para varrer e não fazer poeira. Eu lembro que o meu pai só comprava uma coisa no armazém. Eu pergunto para os meus filhos, eles dão risada, né? Porque eles nunca acertam. A única coisa que ele comprava era sal. E eles começam a perguntar, mas e o óleo, o açúcar? E aí eu vou explicando para eles que isso era tudo feito em casa, não tinha nada de comprar essas coisas. E interessante, porque eu fui calçar pela primeira vez, eu tinha 12 anos de idade, quando fui colocar uma botina no pé. A gente tomava banho e enfiava o pé numa palha. Quando eu era pequenininho, com os meus irmãos, eu lembro que a nossa bolsa de escola era o embornal do saco de açúcar. E com letra e tudo, eu falava que estava na moda, né? Que vinha a letra da marca do açúcar. As bermudas também era feito, que minha mãe costurava na mão e fazia as bermudas, nossa, aqueles calções, né? Com saco de algodão, que vinha açúcar. Então, qualquer pessoa que olhasse para nós ali dizia, isso daí não tem jeito, isso não vai ter futuro, o que vai virar isso, né? Isso poderia se dizer para qualquer irmão que eu tenho, né? E até para nós mesmos ficava difícil de você achar que fosse virar alguma coisa. Então, o nosso sonho, de repente, é encontrar um bom fazendeiro que deixasse a gente morar como colono numa casa, criar uma galinha e um porco e trabalhar para ele, e ter uma charrete. Esse era o meu sonho, né? Ter uma charrete. Então, mas acontece que, quando você estuda, por isso que a educação é importante, você abre horizontes. E não vou citar o nome de nenhum professor, porque teria que citar de todos, excelentes professores que tive, que me abriram a mente. Então, quando eu fui terminar o colegial, eu falei, eu não vou ficar aqui em Santo Antônio. Não menosprezo nada, mas eu olhava e imaginava, que futuro eu teria aqui? Porque não tinha fábrica, não tinha nada na cidade. Não poderia mais estudar. Os filhos das pessoas mais abastadas vinham estudar em Ribeirão Preto, São Paulo, então, porque nem ônibus para ir levar não tinha como tem hoje. E eu falei, eu vou embora, eu vou para São Paulo. Eu já tinha alguns irmãos mais velhos que estavam em São Paulo. E eu me lembro da resistência, não só de alguns familiares, como de vizinhos, tudo dizia para minha mãe, Dona Aparecida, a senhora é louca, vai virar bandido se for para São Paulo, vão matá-lo lá, porque São Paulo é uma cidade perigosa, e encheu minha mãe de medo. Mas eu estava decidido e fui contra a vontade de todos que quisessem me impedir, e fui para São Paulo. Confesso que lá sofri muito no começo, né? Porque sem emprego, tudo novo para a gente, tudo diferente, uma vida completamente diferente de uma cidade pacata do interior, né? Mas ali foi onde eu trabalhei em supermercado, eu trabalhei em padaria, eu trabalhei em muitas coisas ali no Canindé, na Vila Ed, onde eu morei, com o meu irmão que já morava lá. E aí, depois eu fui prestar um concurso e eu fui bombeiro, as pessoas dão risada, foi o meu primeiro serviço ali, e aí já como funcionário público, eu servi no Corpo de Bombeiros. E estando no Corpo de Bombeiros, né, então, aí aguçou a vontade, eu vou prestar o vestibular para a Academia do Barro Branco. E eu me recordo, não vou citar o nome da pessoa, mas um sargento me chamou no canto e disse para mim uma coisa interessante, não esqueço disso nunca. Ele disse para mim assim, não perca tempo, porque você não vai passar. Presta para cabo, para sargento, porque para oficial você não vai passar. É claro, para sargento não podia, tem que passar por cabo primeiro, mas para a academia você podia prestar direto. E eu perguntei para ele, por quê? Né? E ele disse assim, dois motivos. Primeiro, você é pobre. Ele foi bem claro. Segundo, você é negro. Conta nos dedos quanto negro tem na academia. E realmente era a coisa mais difícil, um negro entrar na academia. Na década de 70, 80, era muito difícil. Você pode contar os oficiais negros que tinham. Eram raríssimos, né? E aí, quer dizer, eu tinha todas as condições para não ir, então eu vou desistir, não vou perder tempo. Mas eu falei, não, se for da vontade de Deus, que Deus sempre esteve comigo, se for da vontade dele, que eu não entro, eu não vou entrar. Pode fazer o que quiser. Podia ser louro do olho azul, que eu não entro. Agora, se for da vontade de Deus, não tem quem possa impedir, então eu vou. E graças a Deus fomos aprovados. No ano de 81 entramos na academia, ficamos 4 anos cursando. Eu não sei o tempo, né, mas tem algumas coisas, algumas passagens que eu uso para ajudar as pessoas. E eu sempre, quando eu cito isso que eu vou citar agora, é porque muitas pessoas podem estar nessa situação.
Hoje nós temos, às vezes, uma onda de vitimismo, que nós precisamos acabar com isso. As pessoas se fazem de vítimas, e aí ela não sai de onde está, ela quer, eu não tenho condição, porque eu sou isso. Não, tudo bem, que a gente sabe que existe discriminação, que a gente sabe que existe dificuldades, etc. Mas eu vou contar um caso da academia. E conto e repito para quem quiser ouvir. Quando eu entrei na academia, então não preciso dizer como foi minha recepção. Naquela época, as próprias universidades públicas, os trotes, todo mundo lembra disso. Sim. E a academia era terrível, porque além de tudo, era coisa militar, a disciplina, quem é militar sabe disso. Era uma coisa terrível, você era castigado fisicamente, chegava a machucar as pessoas, a ter que levar para o hospital. Tá? E eu me lembro que a turma do último ano me encantou num canto do alojamento, que era o segundo andar. Eu lembro que quantas pessoas que passavam mal porque eles punham venda, eles giravam, depois punha a pessoa na janela, depois punha na cama popular, essas coisas desse tipo. Mas comigo eles diziam o seguinte: você tem que ir embora daqui, aqui não é teu lugar. Você vai sair daqui. Eles falavam claramente, abertamente, aqui não é lugar de preto, e não sei o que, etc. E uma das coisas que me ajudou muito nesta época, algumas pessoas vão lembrar, é que foi o lançamento de um filme chamado Mahatma Gandhi. Aliás, o filme chamava Gandhi, que trazia a história de Mahatma Gandhi. Eu não conhecia a história de Mahatma Gandhi, e eu fui, o filme tem 4 horas de duração, eu assisti o filme, foi o que me ajudou. Por quê? Porque quando eu assisti o filme e vi tudo que aquele homem passou para lutar por um ideal, e depois na revista, eu não lembro se foi a revista Veja ou Isto É, saiu uma reportagem sobre o ator lá, o Ben Kisner, né, que ele, de como ele se preparou para o personagem. E aí diziam que ele foi morar na Índia, e ele vestiu a roupa e começou a comer e fazer tudo o que ele fazia. E, inclusive, em algumas cenas ele recusou o dublê, porque ele falou: eu tenho que passar porque esse é meu papel, eu sou o artista principal disso aqui. Quando aquilo caiu uma ficha na minha cabeça, eu falei: da minha vida, eu sou o artista principal. Então aqui, o meu papel é esse. E eu tenho que fazer da melhor forma possível. A partir daquele dia, podiam me xingar, podiam falar o que fosse. Era a sua vida. É o meu papel. Eu tenho que exercer esse. Eu sou um ator da minha vida, eu sou o ator principal. E eu tenho que exercer esse papel. E a partir dali, então, aí passou. Aí depois, é claro, que passa o primeiro ano, aí você vai fazendo amizades, etc. Tal. E aí a coisa foi melhorando bastante. E talvez por isso, porque também não é segredo para ninguém de nós falarmos, que nós estávamos em plena ditadura. Tá? Na época, agora está se discutindo se foi ou não foi ditadura, eu não quero entrar aqui nesse tipo de discussão, se foi golpe, se não foi golpe. Eu só sei que era um regime de exceção, isso não é um regime democrático. E nessa época, eu lembro que nós tínhamos, por exemplo, eu estava na academia para formar policiais. Só que quem era o comandante da polícia? Era do exército. Então o que nós estudávamos ali dentro? Era todas as táticas de guerrilha, de guerra, e muitas coisas que se passavam na época também, não só a guerrilha rural, a guerrilha urbana, etc. Mas ali eu vi que tinha um ranço muito grande contra aquilo que para mim era a imagem que era o clero, contra os padres, né? Então eu lembro que tinha um professor que dava uma matéria que chamava Guerra Revolucionária, ele entrava na sala e ele dizia, né? Padre é tudo vermelho. Eu estou dizendo a frase dele, ele já faleceu, mas ele dizia isso: padre é tudo vermelho, não presta, é tudo sem vergonha, é tudo isso. Então vem essa coisa que existia, e eu, com o meu amor a Jesus Cristo e a igreja, tentar levar essa mensagem ali para dentro. E foi muito difícil, mas graças a Deus nós conseguimos fazer com que aos domingos nós tivéssemos a celebração da Santa Missa, e aí o próprio capelão, que a PM tinha na época, ia fazer, o coronel Velani já aposentou, né? Para lembrar, que celebrava a missa, e aí depois nós conseguimos, com o comandante da academia da época, que foi o que fez uma revolução e a transição, nós conseguimos com ele fazer com que fosse feito um almoço para que as famílias dos alunos pudessem vir. E aí depois inventaram passeio de cavalo, inventaram jogar tênis, vôlei, e eu sei que amanhã acabou sendo aquela manhã de lazer, que tinha missa, que tinha as brincadeiras, que tinha música, e que depois se almoçava todo mundo numa grande confraternização.
E aí depois disso, aí os evangélicos, naquela época nós não usávamos tanto essa expressão evangélicos, os protestantes também pleitearam a mesma coisa, começaram a fazer suas reuniões, os espíritas pleitearam, começaram, e isso foi uma maravilha que ficou muitos e muitos anos na academia. Ou seja, aí foi a grande transformação. Foi a grande transformação, eu tenho certeza, eu digo, porque se você não crê, eu creio, poder da oração. Gente, eu fazia a jornada, nós tínhamos que andar 40 quilômetros com a mochila nas costas, com ferro dentro, com não sei o que, aquele monte de coisa, com ração fria. A gente usava aquele fuzilzão de doido, brigando lá como se fosse uma guerra. E aí quando a gente formava, a gente tinha que combater o criminoso. Só que a gente não sabia nada. Por quê? Porque o exercício que nós fazíamos, nós éramos treinados para outra coisa. Porque o criminoso não é inimigo nosso. O criminoso pode ser meu irmão, pode ser meu primo, meu tio, meu vizinho. Porque o inimigo a gente tem que eliminar. O criminoso nós tem que prender. Então, por isso que havia esse choque. E esse coronel, chamado Coronel Carvalho, ele revolucionou. Porque depois, quando nós estávamos já saindo, os exercícios, as chamadas jornadas, campanhas, não eram feitos na Serra da Cantareira e muito menos fazer rolamento na Serra do Mar, que eu fiz muito. Mas eram feitos em Parelheiros, Capão Redondo, abordando pessoas, abordando carros, fiscalizando, etc. Ou seja, exercício de polícia. Então, aí a academia realmente transformou. Muito bem. Lembrando que a transmissão é ao vivo pela página do Partido Verde. Você está nos assistindo, pode interagir, mandar perguntas. E nós temos aqui o Marcelo Murari comemorando o Viva o PV, viva mesmo. E eu estou tão boquiaberto quanto vocês que estão nos assistindo e muito honrado em estar com essa figura abençoada do meu lado. Nós temos aqui o Matheus Martins, Diácono Francisco, um homem que dá testemunho de fé. Parabéns ao PV pela iniciativa da entrevista, muito obrigado. Ao Fábio do Nutrimix, boa noite, meu amigo, tudo bem? A Luciana Coradini, boa noite, Luciana. Maria Hélia Tavares, adoro esse diácono, eu também. Sempre que vou aí à missa de Santa Rita, ele está, prega muito bem. Tem o dom da palavra, né? Fazer o quê? Por isso que eu deixo e fico aqui babando e me encantando com essas histórias do nosso capitão Ferreira, do nosso irmão Francisco. Mas tem muito mais passagem, nós não paramos aí na Academia do Barro Branco, não. E na carreira de policial, eu não tenho dúvida que depois do Barro Branco os desafios também foram enormes, né? E um passarinho me contou que Deus, que nunca te abandonou, sempre esteve ao lado, também te livrou de poucas e boas dentro da Polícia Militar. Desde capotamento de viatura com perda total, como a rotina de policial, que a gente sabe bem como é os conflitos, então tiroteio, etc, etc. Conta um pouquinho pra gente essas passagens como policial e todos esses desafios que foram enfrentados na vida até ser premiado e chegar na reserva. Olha, é uma coisa assim, uma riqueza, essa presença de Deus na nossa vida. E talvez em alguns momentos a gente nem parasse para pensar. Esse episódio desse capotamento, por exemplo, eu me lembro que me levaram para o hospital e eu tinha apenas um ferimento no ombro. Mas as pessoas que viam o carro, né, o estado de perda total, as pessoas que viam o carro corriam para o hospital porque achavam que tinham ido. E depois eu lembro a briga com o médico porque ele queria me deixar em observação. E eu dizia, mas eu não tenho nada, eu estou bem, eu quero ir embora. Né? Não, você tem que ficar em observação, porque pode ter batido a cabeça, pode isso. Então, são coisas que os policiais que estão me vendo sabem o que significa isso. Poderia contar tantos outros, mas uma das coisas que me chamou muita atenção também, na cidade de Santos, no Morro de Saboca, trabalhei muitos anos em Santos, e uma ocorrência, 10 horas da manhã, um dia de semana, a pessoa tinha assaltado um prédio que estava em construção, onde tinham lá um cofre de dinheiro, e subiu nesse morro.
e disseram que a pessoa tinha atirado no vigia, estava armado. E nós corremos lá para esse moço. Aí cercamos o morro, porque quem conhece Santos, ou quem não conhece, eu vou explicar. Para subir no morro você só tem uma entrada e uma saída, não tem jeito de você sair para outro lugar. E nós entramos e vasculhamos tudo e não achava nada. E depois de quase 2 horas de busca, né, nós localizamos a pessoa que reagiu a tiro, inclusive foi baleada. Mas o interessante é que eu tinha passado, porque ele estava no meio do mato, num buraco, eu passei em cima umas 2, 3 vezes. Se ele quis, e eu estava sozinho, porque eu estava todos os outros assim, quer dizer, a 4, 5 metros de distância de mim, tudo vasculhando. Mas, quer dizer, e ele estava ali com a arma para cima, se ele atira, quer dizer, tinha me atingido, 2, 3 tiros, eu ia morrer. Então, eu creio, sabe quando você sente ventinho de bala passando aqui? São coisas que a gente tem de ocorrências, né? De bala quebrar vidro de viatura, que é o risco que os nossos heróis policiais correm, que muitas pessoas não entendem quando vão brigar pelo policial. Eu não estou aqui para fazer defesa do policial, mas a gente precisa, às vezes, aproveitar as oportunidades que nós temos. Por exemplo, quando agora se fala de reforma de previdência, né? É uma coisa interessante, porque todo mundo fala, a reforma tem uns privilégios. Tem sim, tem alguns que eu acho que até que tem que tratar. Mas eu tenho que entender, por exemplo, alguns até vão para um radical, por exemplo. Se você me der fundo de garantia que nós não temos, vocês têm. Se vocês me derem adicional noturno que nós não temos, se você me der vários benefícios, que você tem, e que hora extra, por exemplo, o policial não tem hora extra, você entra para o serviço e não sabe que hora você vai terminar. E se você pegar um flagrante faltando 1 hora para você sair do serviço, se demorar 4, 5 horas para lavrar o flagrante, você tem que ficar e acabou. E não vai receber por essas horas trabalhar. Então, ou seja, existe uma série de coisas e que isso faz um desgaste muito grande na vida do policial. Então, e tem uma outra coisa interessante, porque há muitos e muitos anos eu faço pastoral carcerário. Engraçado, né? Eu faço pastoral carcerário, ou seja, eu vou nas penitenciárias, nos presídios, para rezar com os presos, para ouvir os presos, para estar com os presos. Eu me lembro que aqui em Batatais mesmo, quando ainda a cadeia estava funcionando, eu entrava fardado. A gente só tirava o revólver. Eu entrava fardado dentro das celas com os presos, conversava, rezava, pregava o evangelho com eles. Eu, a Dona Maria Parreira, a Irmã Lourdes e mais alguns, o Padre Fausto, o Padre Valentim. Nós íamos na cadeia. E isso nos propiciou um fato inédito, e aqui eu preciso testemunhar. Não sei se vocês lembram, nós tivemos uma rebelião na cadeia de Batatais. A cadeia de Batatais tinha capacidade para 25, tinha 60, ou mais de 60 na época. Os policiais também vão lembrar disso. O grande juiz que estava em Batatais na época, chamado Dr. José de Arimateia, está em Franca hoje. Um homem íntegro e excelente profissional. E eu me lembro que quando estourou a noite, a minha preocupação, porque eles colocaram fogo nos colchões, primeiro que eles morressem lá dentro, queimado ou sufocado ou sei lá o que. Não é isso que a gente quer também. Porque eu acho que o criminoso tem que pagar pelo que ele fez. Mas não precisa também de matar ou outras coisas. E o que acontecia? Mas também nós não podíamos deixá-lo fugir. E eles eu lembro que isso eu fiz, eu falo. Hoje o Tenente Bonfim estava do meu lado, o Tenente Semário, hoje aposentado, estava do meu lado, e eu falei, como é que nós fazemos? Se eu atirar, eu mato. Não posso. Mas também não posso deixar fugir. Eu não esqueço nunca. Eu disse para os dois, vamos fazer coquetel Molotov. Foram, na companhia tinham as garrafinhas de vidro, antigamente as garrafas de refrigerante eram de vidro, ou até mesmo, passaram no posto de São Paulo, pegaram combustível, pegaram jornal velho, nós punhamos o combustível dentro da garrafa, enchia o jornal, tocava fogo no jornal e jogava. À medida que batia na cela, fazia aquele fogo, eles corriam tudo para dentro. Aí a gente tinha mais um tempinho. Nós estávamos esperando o pelotão de choque chegar. Quando o pelotão de choque chegou, agora vamos entrar. Olha que coisa interessante, não tinha energia elétrica, tudo escuro. Quem entrou? Porque eu falei, eu não vou deixar o pelotão. Eu tenente que manda, não, eu sou o capitão e eu vou na frente. Ninguém vai entrar na frente. E quem que entrou do meu lado? Dr. Mazaron e o juiz de Arimateia. Nós entramos dentro, dominamos todos os presos, separamos, no outro dia começou a fazer o transporte para outras unidades, não teve um morto, não teve um ferido grave. Então,
essas coisas marcam muito a gente, né? E interessante porque, de repente, quantos daqueles que estavam ali, que quando me viram, lembraram das nossas orações junto, e quando eu falava, eles obedeciam, eles aceitavam, eles não enfrentavam. Então, quer dizer, é isso que é bonito a gente ver. A gente não vai lá dentro e falar assim, como muita gente às vezes critica o nosso trabalho da pastoral carcerária, dizendo que eu vou proteger bandido, que eu vou não sei o que dos direitos humanos. Não. Eles são seres humanos, eles têm mãe, eles têm filhos, eles têm esposas, e a gente tem que dar toda essa atenção para eles. E também temos que acreditar sempre no resgate do ser humano, né? Então é uma batalha, mas... Eu digo claramente, o atual sistema carcerário brasileiro é o caos. É o caos. Não, infelizmente, não recupera da forma como está sendo conduzido. Mas a gente precisa pensar em uma forma de que hoje a pessoa, quando vai parar no sistema, ela não sai. E se ela sai, ela volta. É uma coisa de doido. Então, tem muita coisa errada. É muita coisa errada e coisa grande que precisa ser revisto. Porque se teria que ser reeducação, infelizmente, não está reeducando. Se eu trato a pessoa dentro do sistema carcerário como um bicho, eu estou esquecendo que esse bicho vai sair para fora. E é o que está acontecendo atualmente. E muitas vezes sai muito mais revoltado. Sai revoltadíssimo, sai uma coisa de doido. Quer dizer, então ele quer descontar depois aqui fora tudo que fizeram com ele lá dentro. Então essas coisas precisariam ser pensadas. Eu falo, eu estou dentro da cadeia há mais de 40 anos, não só como policial, como agente da pastoral carcerária. As pessoas que dizem que cadeia é hotel 5 estrelas é porque não conhecem a cadeia. Não conhecem, porque se conhecesse não diria, eu não quero esse hotel 5 estrelas para mim. Não é bem por aí. Muito bem. Que ano que foi a chegada do capitão em Batatais? Eu cheguei em Batatais no ano de 1994. 1994. Aliás, 95. Eu estou falando 94 porque o meu caçulinha da época tinha nascido em 94. Em 95. E nunca mais abandonou Batatais? 95 até hoje, nunca mais saí de Batatais. E eu espero não sair. E o que prendeu o capitão aqui em Batatais? A missão. Eu acho que a missão, porque eu nunca passou pela minha cabeça trabalhar em Batatais. Aliás, eu nunca tinha entrado em Batatais, assim, de conhecer, nada, não tinha parente, não tenho nada. Hoje eu até tenho parentes que moram, mas não tinha nada. Então conta pra gente assim, por que Batatais? Quando Batatais surgiu na vida? Eu passava aqui na rodovia, para lá e para cá, de cometa, de carro, mas não conhecia Batatais. Mas, na verdade, eu trabalhava em Franca, né? E como eu tinha terminado o curso de Direito, o comandante da época me colocou para tomar conta da parte jurídica do batalhão. Então eu era o jurídico, só que eu acumulava com também a parte de logística. Então eu que fazia os inquéritos, sindicâncias, toda a parte jurídica. Inclusive tem muita gente que não gosta de mim porque teve muita demissão, expulsão de policiais, porque não é que ela seja muito rigoroso, não, a gente tem que ser justo. É diferente o rigoroso do justo. Então a gente fazia as coisas como tinham que ser feitas, né? Então, quando eu fui para ser promovido no ano de 95, o comandante da época não tinha vaga em Franca para o posto de capitão. E na época ia abrir uma vaga em Batatais. Só que eu me lembro muito bem, ele já faleceu, o Coronel Domingos, ele disse para mim o seguinte: olha, você vai assumir a vaga em Batatais para você não sair do batalhão. Porque senão eu ia para São Paulo, sei lá, eu Campinas, etc. E você vai viajar. Todo dia você vai de manhã e volta de tarde. Você faz o expediente em Batatais e volta de tarde. Sua família fica morando aqui. A primeira vaga que sair em Franca é sua. E você volta para cá e pronto, acabou. A minha esposa dava aula em Franca, os filhos na escola, estava tudo tranquilo. Eu tinha minha casa própria. Depois nunca mais tive, também não quero ter mais, lá em Franca. E aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer essa estrada para lá e para cá. Só que você imagina, eu estou aqui em Batatais fazendo expediente segunda a sexta durante o dia. Aí um filho dá um problema lá em Franca. Eu tenho que sair correndo para ir lá ajudar a esposa lá com os filhos. Se eu estou lá à noite, na minha casa com a minha família, o policial dá um tiro aqui, eu tenho que correr aqui. Porque aconteceu um problema aqui, de um tiro, de uma ocorrência mais grave, e o comandante tem que estar presente. Não tem como.
E os policiais da época sabem muito bem como nós encontramos a companhia. Eu cheguei num turbilhão. Eu não preciso esconder de ninguém, porque vocês principalmente, que conhecem as manchetes da época, vocês sabem disso, que quando eu cheguei em Batatais, estourou um escândalo que 10% do efetivo foi preso. E eu estava no meio, cheguei, eu sou o comandante. Então, você tomar pé daquela situação, então foi um momento terrível, foi um momento assim que eu falei assim, eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar junto, eu tenho que acompanhar, eu tenho que conversar com esses policiais. O policial chegar na minha sala chorando, pedindo para... Estava com vergonha de andar fardado na rua, porque ele entrava no banco, parece que as pessoas estavam olhando para ele. Então foi uma fase que nós passamos aqui terrível. E aí nós começamos a conversar com eles. Eu me lembro muito que eu convidei, na ocasião, o Padre Eloy para fazermos uma missa, um momento de oração, dentro da companhia da polícia. Ele fez esse momento, todos os policiais com as esposas, com os filhos. Eu comecei a trazê-los para dentro, as esposas, os filhos. Depois nós começamos a fazer um momento de oração, todas as quintas-feiras. Então, muitas esposas ou até pensionistas de policiais já falecidos vinham, rezavam com a gente, tomavam um cafezinho, criando aquele clima amistoso, aquela coisa toda. E eu lembro que isso me custou bastante também, porque eu incentivava, assim como faço na comunidade hoje. Eu chamei os policiais e disse para eles, escuta, vocês estão aqui fazendo o turno de vocês, e aí termina o turno, vocês vão jogar bola, e depois de jogar bola vai tomar uma cerveja e jogar tudo. Por que vocês não estudam, gente? Eu não tenho nada contra ser soldado, é digno, mas você tem que estudar, tem que procurar galgar postos na sua carreira, procurar prestar concurso, e eu fui incentivar. E aí é claro que uma turma grande começou a fazer o colegial, que não tinha, porque antigamente não se exigia o colegial, hoje exige, mas naquela época não. Tinha gente que só tinha oitava série. Aí muitos policiais, soldados, cabos começaram a estudar, muitos passaram na academia, eu tenho hoje 5, graças a Deus, que alguns até têm posto mais alto que eu. 5 passaram na academia, muitos, dezenas, sargentos, muitos fizeram faculdade de matemática, educação física, etc. Isso para mim é uma satisfação muito grande, porque nós incentivávamos mesmo, nós mexíamos na escala e fazia aquele para poder a pessoa estudar. E o que aconteceu? Aí começaram a dizer que eu estava protegendo os que tinham fé, né? E aí fizeram uma denúncia anônima, né? Eu não sabia o que é isso, né? Escreveram uma carta anônima para o coronel lá em Ribeirão Preto. Eu vou falar até o nome dele, ele está lá, coronel Setes Lozano. Ele era o coronel lá, então escreveram essa carta anônima de que o capitão de Batatais estava obrigando os policiais a tudo acreditar em Deus e que estava protegendo os que acreditassem e perseguindo os que não acreditassem em Deus. E aí, é claro, veio uma fiscalização. E aí, engraçado, porque a Deus é tão bom que o próprio coronel veio, ele não mandou no emissário, ele veio. Mas já está, eu vou ir. E eu sempre tive em cima de minha mesa, onde quer que eu trabalhei, em Santos, São Paulo, Franca, aqui em Batatais, a palavra de Deus, a Bíblia. Essa é a minha fé. E isso não esconde de ninguém. Né? Se tiver que morrer por ela, eu vou morrer. Eu sempre deixava essa Bíblia em cima da minha mesa. E nesse dia que o coronel foi vir, né? Então nós estávamos tudo preparado para recepcioná-lo. E ele chegou no carro, era o palão, né, que tinha antigamente, com o motorista, ele sentado no banco de trás, que era assim que funcionavam as coisas. E aí o policial veio e disse, capitão, o coronel chegou. Aí eu saí da minha sala, aí o carro parou. Aí eu fui até a porta onde ele estava, para recepcioná-lo, né? Ele abriu a porta, ele não desceu, ficou sentado dentro do carro, olhou para mim e disse assim, que ele já sabia por que ele vinha. Ele olhou para mim e disse assim, precisa descer com a Bíblia? Gente, se a gente não tem discernimento do Espírito Santo para responder nessa hora, eu já saía preso dali. Já saía algemado pelo coronel. Mas o Espírito Santo veio na hora e a resposta foi, vá para o Timóteo. Não precisa, coronel, na minha mesa tem uma. Respondi para ele desse jeito, ele começou a rir, desceu, entramos na sala, mostrei tudo para ele, ele conversou com os policiais, reuniu todo mundo lá, conversou, e graças a Deus saiu elogiando a tropa. Então, são tantas histórias que nós temos, mas sempre Deus junto. É isso que é importante. Olá, Jesse. Ele escreveu aí, tarda, mas não falha. Que bom, meu amigo, que você está sempre nos acompanhando. Um grande abraço, viu, Jesse? Mas quem é de Batatais
lembra muito bem, e não é demagogia falar que a Polícia Militar de Batatais teve um divisor de águas que foi a chegada do capitão aqui. Então realmente mudou. O cidadão batataense se sentiu mais próximo da Polícia Militar nessa época. E para nós que tínhamos, que éramos estudantes, começamos a ver a presença da Polícia Militar, inclusive nas escolas, dando palestras, ensinando para nós na época qual era o trabalho da Polícia Militar. E isso era algo que não existia em Batatais. Então, sem demagogia alguma, ali na sua chegada foi realmente que nós conseguimos ver uma Polícia Militar totalmente diferente. E que bom, né, que Deus e o comando da Polícia Militar o escolheu para vir para Batatais. E que bom que Deus o deixou por aqui, deu essa missão aqui. A gente fica muito feliz e satisfeito com isso. Essa dificuldade que eu falava, aí eu depois de 3 meses de estrada, eu falei, não dá. Cheguei por ali e falei, não precisa me trazer, eu vou para Batatais. E mudei com a família para cá. E aí a esposa começou a dar aula aqui, e os filhos na escola e tal. E aí depois, então, foi assim uma decisão de não sair mais. É importante frisar essa questão do trabalho do Proerd, que continua. Nós trouxemos o Proerd para Batatais, graças a Deus, porque nós tivemos a sorte de pegar uma ocasião em que surgiu a polícia comunitária. Isso nós começamos a trabalhar as bases. Eu dizia para os policiais, vão para os bairros, desçam, brinquem com as crianças, converse com as pessoas, o dono da loja, com o dono da padaria, faça amizade, conheça tudo e seja conhecido pelas pessoas, para que as pessoas não tenham medo de vocês, mas que elas tenham respeito por vocês. Eu me lembro muito bem, na festa do leite, eu catei o apito e fui para a rua apitar trânsito. O pessoal, não, mas o capitão não pode fazer isso, mas por que eu não posso? Eu tenho que dar o exemplo para os meus policiais. Fiz um vínculo de amizade muito bom com todos eles, né? Hoje eu nem vou mais porque não dá mais tempo, também a idade agora já não é para isso mais. Mas o jantar da Polícia Militar, eu falava assim, criar um momento onde os policiais com suas esposas, com seus filhos, com seus parentes, possam ter esse momento de descontração. Isso nós fizemos. Criamos campeonatos de futebol de salão, de vôlei, basquete. Eu sou apaixonado por basquete. Eu viajei com eles jogando basquete pelo estado de São Paulo. Então, ou seja, a gente deu esse up e aí o policial se sentiu valorizado e isso fez com que ele desse essa resposta positiva de tratar bem a população. Porque a gente tem que pensar que se você maltrata o policial, se você pisa na cabeça do policial, ele vai descontar lá fora, na hora do serviço. E eu sempre digo o seguinte, por onde eu passei, graças a Deus, eu não vou muito, porque a gente fala que aposentado em quartel está atrapalhando quem quer trabalhar, né? Mas eu encontro com todos os policiais, converso com todos, não tenho restrição com nenhum, em nenhum dos lugares que trabalhei. Graças a Deus, gosto de todos eles, sou muito bem quisto por todos eles. Que bom, que bom. Bom, e aí, na chegada em Batatais, em alguma passagem, nós temos aí a fundação da Comarev. Fruto do Proerd. Aqui em Batatais, digo sem medo de errar. Por quê? Quando nós começamos a ir para as escolas, fazer palestras sobre prevenção ao uso de drogas, a gente começou a perceber que a hora que a gente terminava a palestra, as pessoas não queriam saber da prevenção. Elas chegavam, eu já estou com um problema instalado, o meu filho já está usando droga, o meu filho já está chegando bêbado em casa, totalmente drogado, já está quebrando tudo, já está roubando as coisas dentro de casa, já não está respeitando mais, já está faltando da escola, já perdeu o emprego. Então, quer dizer, o problema já estava instalado. Então, ali, a prevenção, o Proerd não funciona para isso. E aí nós vimos que em Batatais não tinha absolutamente nada. E nós fomos educados, não só os policiais, mas a cultura no Brasil é o seguinte, toda pessoa que faz uso de droga é criminoso. Tem que ir para a cadeia. E essa era a Lei 6368, antiga, a legislação previa isso. Não é questão de saúde pública, é questão de segurança. E eu já tinha naquela ocasião uma visão. Isso é questão de saúde pública e não de segurança. A pessoa que é usuária, que é viciada, ela não tem que ser presa na cadeia, ela tem que fazer tratamento, ela tem que ter acompanhamento psicológico, psiquiátrico, sei lá eu o quê. E Batatais não tinha absolutamente nada a oferecer nesse sentido. E eu me lembro que eu tinha um Opala velhão na época,
Eu botava as pessoas em Opala, ia para Franca caçar vaga, ia para Ribeirão Preto, ia para Tuverava, ia para as outras cidades levar os filhos dos pais de Batatais desesperados porque queriam internar seus filhos, queriam um tratamento, queriam um acompanhamento, e aqui não tinham. Até que certa feita, nós tínhamos um programa na Rádio Difusora, melhor dizendo, e ali a gente tratava de vários assuntos de evangelização, mas é claro que sempre se tocava nessa questão de entorpecentes. E eu lembro que um dia um pai, ouvindo o programa, ele me procura, e ele já faleceu, mas o filho dele está vivo, de vez em quando encontro com ele também. Ele me procurou e querendo internar o filho que estava com um problema instalado. E eu disse para ele, mas eu não tenho internação, nós fazemos um trabalho de prevenção. Ah, mas pelo amor de Deus, o senhor me ajuda, não sei o quê. E eu fiquei sabendo na época que na cidade de Cravinhos tinha um trabalho que o promotor de justiça fazia junto com a comunidade e tal, e tinha inclusive uma igreja evangélica protestante que estava lá, o pastor à frente. Eu não tive dúvidas, eu catei o pai, o rapaz, pus dentro do meu carro e levei lá. Falei, eu vou pedir para ele acolher o rapaz lá. E eu chegando lá, nós começamos a bater boca, porque ele não queria acolher. Mas, isso não é problema meu, aqui nós acolhemos de Cravinhos, encaminhado pelo doutor, isso aí é problema de Batatais, é lá em Batatais que tem que resolver, porque aqui o dinheiro é do município. E começou aquela encrenca. E daquela altura, eu já estava achando que ele não queria o rapaz, porque eu era católico e ele era protestante. Então, aí eu, de tanto eu insistir, eu acho que para ficar livre de mim, ele acabou falando, deixa o rapaz aí. E o rapaz ficou lá. Mas ele me falou uma frase profética. Aquele pastor me falou uma frase profética. Ele disse para mim assim, escuta, Cravinho vai passar Batatais em tamanho, né? Porque está crescendo muito, porque já postou Ribeirão. Mas na época, Cravinhos era metade de Ribeirão, de Batatais, de população e tamanho. E ele disse para mim, engraçado, Cravinhos é uma cidade muito menor que Batatais, metade. Como é que aqui nós temos um trabalho desse e lá vocês não têm? Vocês tinham que fazer lá em Batatais um trabalho desse. E aquilo calou fundo no meu coração, que eu voltei dizendo, não, nós temos que fazer um trabalho. E daí começou a surgir a ideia da Comareve. E aí eu fui pesquisar, fomos até Franca, no Nareve, o Cacá, que todo mundo conhece, que faz um trabalho maravilhoso, hoje é até vereador na Câmara Municipal de Franca. E o Cacá veio e nos deu toda a força, nós fomos no Nareve, em Ibiraci, conhecer. Eu lembro que na época estava o padre Gil, o Jota, que trabalha na usina, foi pessoas que viajaram conosco, que demos os primeiros passos, e aí, vamos montar? Vamos. E eu sou meio doido, então vamos, falou que vamos, agora tem que sair. E aí, a primeira coisa que precisava fazer era um estatuto e registrar em cartório, já fizemos a reunião, e não tinha dinheiro para registrar, eu paguei do meu bolso, registrei no cartório, o cartório registrou, e agora então precisamos pegar o CNPJ, fui na Receita, pegou o CNPJ, agora precisa funcionar. Precisa funcionar, precisa de lugar. E eu me lembro que aí eu cito o nome com todo orgulho, que é uma pessoa que eu admiro muito, o senhor João Martins de Barros. Foi a pessoa que me indicaram, eu não lembro quem agora, disse para mim, olha, ele pode ajudar o senhor. Eu não conhecia o senhor João, mas eu pedi para que se ele podia me receber, que eu ia na casa dele. E para minha surpresa, daqui a pouco ele com o chapelão entrando na minha sala. O senhor quer falar comigo, capitão? Eu não esqueço nunca do senhor João. Deus, olha, Deus o abençoe muito, muito. Eu sei que o senhor já está bastante de idade, com problema de saúde, mas que Deus o abençoe muito. A sua família, todos os seus filhos. E ele chegou e disse, eu vou ajudar o senhor. E ele disse, eu vou te dar o dinheiro, o senhor compra um terreno lá e tal. Mas aí o dinheiro que ele queria dar também não vai dar para eu comprar. E aí ele falou assim, eu tenho muita terra, então vamos ver o que eu posso fazer. E aí ele cedeu uma parte da sua fazenda. Ele foi junto comigo, ele mostrou para mim, aqui tá bom para o senhor? Eu falei, tá ótimo. E ali então uma casinha que tinha as vacas comendo milho dentro, né? Miguel Tossi foi comigo lá um dia levar telha, ele lembra, o Ivo foi levar telha comigo lá. E aí nós reformamos aquela casinha que cabia 12 pessoas. E não tinha mais nada. E aí depois foi, graças a Deus, construindo. No começo eu era assistente social, eu era psicólogo, psiquiatra, cozinheiro, faxineiro, a gente fazia de tudo. A gente fazia triagem na igreja, eu não sou assistente social, eu não sou psicólogo, mas a gente fazia tudo isso aí. Por quê? Porque não tinha. Aí depois a gente foi chamando voluntário daqui, voluntário dali, e foi montando, e foi fazendo, graças a Deus. Fizemos muita quermesse ali do lado da auxiliadora para arrecadar fundos, para poder manter, para não ter que cobrar das pessoas, porque é muito triste, a pessoa quer sair, e aí você fala para ela, você não tem dinheiro, não entra. Então eu tinha essa coisa, não cobra nada de ninguém. Já tem tantos limitadores, né? Deu financeiro também. Quem tem dinheiro para pagar, vai procurar uma que tem piscina e sauna. Quem não tem, vem para nós aqui. Então era assim que nós acolhíamos as pessoas. Mas graças a Deus, eu costumo dizer o seguinte, tem uma frase
eu não vou lembrar o santo, mas é de um santo da igreja. Ele diz o seguinte: ao missionário, que seria o bandeirante, o missionário é o bandeirante, aí ele vai abrindo trilha, vai metendo facão e vai embora. Quem vem depois faz asfalto, faz rede de esgoto e pronto, acabou. Então eu fui fazendo tudo errado. As pessoas vieram depois, né? Sou Galego, Renan, essa turma Maria Helena, Martins de Barro, foram consertando. A TT, o João de Deus, foram consertando depois. E hoje a Comareve, graças a Deus, funciona que nem um reloginho. Uma beleza, cartão recomeço, leito SUS, bonitinho. Recuperamos muitos não deu certo, é claro, mas muitas pessoas, eu não tenho direito, nem posso, eticamente, dizer nomes, mas eu cruzo com eles na rua e você conhece muitos que passaram lá e que hoje voltaram para suas famílias, reconstruíram suas vidas e que estão bem. Isso não tem preço que paga. E graças a Deus, hoje eu não faço parte da Comareve, entre aspas, da diretoria, etc. E tal. Mas lá estão as pessoas que, assim como todas as outras entidades, com muitas dificuldades, mas continuam firmes tocando o seu trabalho. Que bom que nós temos tantas pessoas ainda envolvidas nesse trabalho voluntário e que estendem a mão ao próximo. A gente sabe toda a dificuldade que as entidades estão passando em Batatais, né? E o poder público tem que olhar com um pouquinho mais de zelo, de respeito, porque são tantas pessoas que dedicam a sua própria vida em benefício do próximo. E não é justo tudo que está acontecendo. Mas isso aí a gente deixa para conversar daqui a pouquinho. Depois da Comareve, aí sim vem a fundação da Comunidade Missionária Divina Misericórdia de Batatais. Quando foi? Que trabalho é esse? Né? O que a comunidade faz em Batatais? Bom, a Comunidade Missionária Divina Misericórdia é uma entidade religiosa, é uma comunidade religiosa. Isso é o registro em cartório, podem revirar do jeito que quiser, que não tem como ser diferente. E nosso estatuto diz muito claro: se for para ser outra coisa, nós não queremos ser. Fecha as portas. O motivo que nos leva a ajudar as pessoas é Jesus Cristo, não tem outro nome. Não adianta querer falar bonito aqui agora, politicamente correto. Não é altruísmo, não é porque... Não é nada disso. Isso tem que ficar muito claro. Agora, Deus usa caminhos que a gente não entende. Eu, por exemplo, se no momento em que saí da polícia, eu estava na fila do CAO, que seria o mestrado da polícia, para depois fazer o doutorado e chegar ao posto de coronel, como todos os que formaram comigo são coronéis, a não ser alguns que saíram antes também, né? Como eu, por motivos de saúde ou políticos, etc. Eu saí, mas naquele exato momento, eu quis ficar em Batatais e não tinha outra alternativa de ficar em Batatais que não fosse aquilo. Entrei na política. Quando foi a renúncia, eu tive um entrave com Deus, uma batalha. Eu tive uma batalha com ele, que nem Jacó, porque eu questionava, eu perguntava, mas não é possível que eu tenha que renunciar. Foi tão difícil as pessoas votarem em mim, como é que vai ser? É traição. Mas Deus estava pedindo. Eu tenho certeza que naquele momento eu não entendia. Mas fazer o quê? Né? E eu tinha acabado de adotar 3 crianças. E eu lembro que tem um repórter que ele dizia assim: mas como é que você vai abrir mão de um salário desse? Agora que o senhor tem mais 3 crianças que o senhor acabou de adotar, eu falei, Deus sabe o que vai acontecer. Eu não sei. E aí nós renunciamos. Interessante porque logo em seguida vem a comunidade, que exige de nós hoje a dedicação exclusiva. E aí eu falei assim, eu mergulhei de cabeça, porque Deus chamou também a partir da Comareve. Porque a Comareve é para dependente químico que quer fazer tratamento. É a terapia. Só que o que acontece? Muita gente batia na porta da Comareve e não era público de Comareve. Porque eram pessoas que já estavam nas cadeiras de roda, já estavam com câncer, com soropositivas, já estavam com problemas mentais gravíssimos, etc. E tal. Então não era perfil para esse tipo de tratamento.
Mas eram pessoas que já tinham perdido vínculos familiares, pessoas que estavam jogadas pelas calçadas, pessoas que estavam pelas ruas, perambulando para lá e para cá. E algumas delas nem usavam mais nenhum tipo de entorpecente ou bebida alcoólica, porque às vezes nem conhecem. Eu costumo dizer que eu tenho pessoas comigo que usaram 30, 40 anos, que hoje se você colocar um copo de pinga perto dele, ele não sabe o que é. Ele pensa, ele nem quer, porque ele não sabe o que é, porque já se comprometeu. Então essas pessoas não é perfil para a Comareva. E eu falava, gente, essas pessoas estão abandonadas. E eu queria um negócio, eu queria uma porteira aberta. O que é a porteira aberta? Quem precisar, vem, acolhe. A Comareva só podia acolher homem, só podia acolher maior de 18 anos, menor de 60, tinha que estar com as suas faculdades mentais em dia, e até hoje é assim, e tem que ser, porque é um tratamento. Agora, eu queria uma porteira aberta no sentido assim, precisou, vamos acolher, e aqui a gente vê quem é que vai te atender, a gente faz a triagem aqui dentro. Então, se a pessoa está com fome, está suja, vamos tomar um banho, vamos colocar uma roupa limpa, vamos alimentar, e depois, aí nós vamos ver se o seu caso é daqui, é de São Vicente, é de Apai, aí a gente vai ver para onde a gente vai te encaminhar. Mas é dar esse socorro primeiro. E aí então surge a comunidade missionária Divina Misericórdia, que a gente diz que é para praticar as obras de misericórdia. Dar comida a quem tem fome, dar pão, dar água a quem tem sede, enterrar os mortos, cuidar dos doentes, enfim, as obras de misericórdia que a própria igreja nos ensina a praticar. E aí então foi que nasceu a primeira casa no Jardim Alvorada, e nós começamos a fazer esse trabalho de acolhimento, e ali nós acolhemos tudo. Depois, é claro, a cobrança vem dos órgãos responsáveis, e aí você tem que se adequando, aí você vai separando a mulher do homem, separando por idade, separando por doença, por grau de necessidade. Então isso fez com que hoje a gente tivesse 8 casas em Batatais. A gente olha, isso é louco, para que 8 casas em Batatais? Foi isso que foi incentivando essa abertura de novos locais. Sim, porque primeiro também o número. A gente não pode deixar de São entender. Quantos atendidos hoje? Hoje em Batatais, se eu somar o público que nós atendemos em todas as casas, são 160 pessoas por dia. O que significa isso? Eu vou citar aqui para vocês entenderem. Às vezes você vai em uma das nossas casas e você não compreende isso. No Jardim Alvorada, que é chamado Casa de Passagem, é aquelas pessoas que chegam ali, que fica 2, 3 dias e vai embora. Ou porque veio de Ribeirão, está indo para Franca, veio de Franca, está indo para Ribeirão, só está indo para Minas, não interessa. São aquelas pessoas que às vezes são daqui de Batatais, mas que momentaneamente estão sem casa, não tem onde ficar, não tem onde comer, não tem onde tomar um banho. Muitas delas estão na rua, vão lá, fica 2, 3 dias, mas não quer ficar, depois sai e volta. E, infelizmente, ali é uma casa que nós atendemos. Ali, se você for lá agora, hoje, eu assustei agora da tarde, porque tinha 35 pessoas, mas a média é 30, mas hoje tinha 35. Então ali são 30 pessoas que são acolhidas. Se você for lá amanhã cedo, você vai ver que tem 6, 7 indo embora com a malinha. Mas se você for lá às 5 horas da tarde, tem outros chegando. Dorme, toma banho e assim vai. Aí eu separei a casa feminina, porque eu atendia as mulheres ali, mas era um sufoco. Hoje não. Hoje eu tinha alugado uma casa no Ouro Verde, mas também a casa não comportava, porque a casa era pequena. Então depois, quando o pessoal da maçonaria desocupou o prédio, nós entramos no prédio aqui, em um lar da antiga FEBEM. Hoje eu tenho 17 mulheres acolhidas, né? Por exemplo, as mulheres, no caso, eu tenho 6 delas, e todas de Batatais. Das 6, 4 não tem família, 2 tem, que são comprometimento mental. Nunca sequer fumaram um cigarro de papel, nunca botaram pinga, cerveja na boca. 2 delas, inclusive, nasceram com problemas de rebaixamento mental. Foram criadas por suas mães. O dia que a mãe morreu, não tinha mais ninguém, foi para a rua. E aí a polícia catou e levou para nós. Está conosco. Então são 17. Eu tenho residência inclusiva para acolhimento de 10 pessoas, que é no Central Park. Que aí são pessoas que tem que estar dentro daquele perfil. Cadeirante, 18 a 60 anos, perda de vínculo familiar, não ter comprometimento mental, etc, usa fralda, não sei o que tal. Então está lá conosco. Então lá tem um corpo de irmãos que cuidam dessas pessoas. Nós temos a Casa Abrigo, capacidade de 20 crianças. Chegamos a estar com 26, 27 crianças e adolescentes. Eu vou lá hoje, tem bebezinho de 2 meses, saiu do hospital 20 dias, vai para lá, tem criança de 5, de 6, de 7, de 10, de 12, de 13, 14, de adolescente, 17 anos. É a Casa Abrigo, a gente chama, né? Moisés de Oliveira.
Nós temos o Lar Madre Teresa de Calcutá, que são 2 lares lá no fundo, para baixo do Lazarinho, na antiga FEBEM também, quem é de Batatais sabe onde fica, que nós temos uma média de 70 pessoas por dia. Você pode ir lá agora, tá os 70 lá, já deve estar dormindo essa hora, né? Eles almoçam, jantam cedo, muitos deles tomam remédios. Lá você tem gente cega, você tem surdos, você tem mudo, tem gente com cadeira de roda, tem gente usando fralda, tem gente que com câncer, tem gente... É uma tristeza, gente, é muito dolorido falar isso, porque são pessoas que estão abandonadas. É isso que as pessoas precisariam entender. E o que a gente oferece para elas é o mínimo, e elas são tão gratas por esse mínimo que a gente oferece. É uma coisa assim. Nós temos aqui indo para Altinópolis, a antiga Fazenda Limeira, é um espaço da Arquidiocese que foi oferecido para nós, e que ali nós criamos porco, galinha, plantação de hortaliças, milho, abóbora, chuchu, e aquilo que acolhe lá a gente traz para as casas e reparte, ou então vende para o dinheiro ajudar a pagar as despesas. Ali nós temos 20 pessoas que residem ali, geralmente são pessoas de mais idade, que preferem um lugar mais tranquilo para ficar, enquanto se reorganizam sua vida, nós oferecemos esse apoio para eles se reorganizarem na vida. Na cidade de São Carlos, nós temos 2 casas, né? Nós temos uma casa dentro da cidade e uma já, não é zona rural, mas é num bairro mais afastado um pouco, que é uma chácara que nós ganhamos. Lá nós atendemos uma média de 100 pessoas por dia. Só que São Carlos é uma realidade, a demanda é muito grande, mas em compensação a ajuda é muito grande. Nós temos uma parceria muito bonita com a UFSCar, com a Universidade Federal de São Carlos, com o Mesa Brasil e com a Prefeitura. Então lá a coisa está andando, graças a Deus, redondinho. Aqui em Batatais a gente está com essa dificuldade, porque quando eu digo para vocês 160 pessoas acolhidas, eu não tenho direito de chegar para essas pessoas agora e dizer para elas, não tem janta hoje, não tem almoço, não tem café da manhã. Eu não tenho direito de fazer isso. Tem que ter. Mas não tem que ter. Aí ela fala, corta. Cortar o quê? Eu vou chegar para essa pessoa, colocar ela na rua. Se eu tirei a pessoa da rua, agora eu devolvo para a rua. Não é justo isso. Eu vou fazer das tripas do coração que eu puder para poder atender essas pessoas. Mas aí você imagina, 160 pessoas. No começo a gente não fazia conta disso. Depois os órgãos públicos começam a cobrar relatório, não sei o quê. Então eu tenho as fichas, eu tenho que mandar todo mês o nome, RG, CPF, a cidade que nasceu, o estado que nasceu, tudo. Eu tenho que mandar isso. Nós estamos hoje com 9.940 e poucos atendimentos. Quase 10 mil pessoas já passou só em Batatais, sem contar São Carlos. Só em Batatais nós já atendemos quase 10 mil pessoas. O que significa? Aí eu fui fazendo os relatórios, fui começar a olhar. Peraí, gente, são 320, como é que é? 160, né? São 320 refeições, almoço e janta, por dia. São 160 café da manhã. Tem que ter pão, tem que ter café. Apesar que a gente vive da providência. Se não tem leite, a gente bebe café com pão. Se não tem café, faz chá. E assim a gente vai levando. Né? Mas são refeições. Por exemplo, fralda. É um absurdo. Eu gasto mais de 3 mil reais às vezes por mês de fralda. Porque tem algumas pessoas que não se encaixam nos programas que tem. E tem os programas que cobram. E às vezes tem alguns programas que você tem que comprar à vista. Você não tem o dinheiro. Então é muito complicado. Você gasta. Remédio. Tem muitos medicamentos que a rede não tem. A pessoa está gemendo de dor do teu lado. O que você faz? Condução. Eu estou com 2 cacos velhos. Um Gol de 2011, uma Kombi de 2007. Que vocês podem ir lá que eu mostro a situação delas. Os mecânicos já não podem nem me ver. Mas ando o dia inteiro, gente. É levar gente para o Uber, levar gente para papai, levar gente para o UBS e tal. Eu não tenho um dia que eu tenho menos de 10 consultas, de 10 retornos, de 10 exames. E tem dia que, às vezes, não tem ambulância, você tem que levar para o HC, você tem que levar para não sei o quê. Eu estou com pessoa com câncer, que é muito triste a situação. Né? Às vezes você tem pessoas com sonda. Olha, é uma coisa terrível. Então, aqui em Batatais, nós fazemos esse tipo de atendimento. Quando nós falamos de enterrar os mortos, muita gente tira o sarro. Mas a prefeitura enterra, mas nós queremos enterrar com dignidade. Não como indigente. Enterrar com dignidade. Então nós
colocamos o caixão certinho, com as flores, rezamos, cantamos, acompanhamos até ali, guardamos, fazemos toda a papelada, toda a documentação. Se tem parente, a gente localiza e entrega. Se não tem parente, a gente arquiva, porque se um parente aparecer, está ali toda a documentação do falecido, que precisar, etc. Aqui nós temos sim que agradecer muito o William do cartório. Ele está até risado quando me vê chegando, quando vê algum irmãozinho de camisinha azul chegando, porque fala, morreu mais um, tá? Porque vamos lá fazer a certidão de óbito para deixar tudo regularizado, tudo certinho. O Dirceu, marinheiro da São Vicente, olha, eu sei que a gente dá um trabalho terrível, né? Mas nós tínhamos ali, às vezes, a sala do velório e não tem mais, né? Não tem mais. E aí eu tenho que ficar pedindo, pelo amor de Deus, Dirceu, deixa eu colocar aqui o corpo, né? Porque como é que eu vou fazer, gente? Então, são situações que a comunidade faz esse trabalho, porque é missão dela. E quem é que faz esse trabalho? Missionários e missionárias. Nós temos homens e mulheres que dedicam a sua vida nesse apostolado, fazem formação, consagram a sua vida para ajudar aqueles que mais necessitam. Quantos nós temos hoje envolvidos diretamente em todo esse trabalho? Entre aqui e São Carlos nós temos 52, entre irmãos já consagrados, que já fizeram votos diante do bispo, que são 16, e aqueles que estão em processo de formação, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Nós temos muitos que vieram dessa situação de rua, né? Eu posso citar aqui, muita gente conhece, quem trabalha com a comunidade, hoje, porque eu tenho um princípio, a comunidade tem um princípio de atender, que é jesuíta, é de Santo Inácio de Loyola, atender todos os homens e o homem todo. Todo homem é o homem todo, é diferente. Quer dizer, atender todo homem, quer dizer, qualquer um. E o homem todo, em todas as suas necessidades. Então, se você for na doutora Andresa, que foi uma dentista fantástica, que aceitou atender essa população, porque tem profissional que não aceita atender, porque tem medo de espantar cliente, a gente tem que ser claro. Ela faz um trabalho maravilhoso. Então, às vezes, eles precisam colocar dentadura, precisam estar com dor de dente, etc. A gente sabe que a rede é um Deus nos acuda. Eu vou lá, ela faz em 10 vezes, em 15 vezes, uma dentadura, e eles ficam felizes com dente, coisa linda. O pessoal, não vou falar o nome da ótica agora, porque vai ficar meio complicado, mas tem a ótica lá que também faz a mesma coisa conosco, tem que pôr óculos, eu não consigo óculos, né? Vai lá, eles dividem em 10, em 15 vezes, a gente coloca o óculos para eles, né? Tem aqueles que chegam para mim e falam para mim, Marcelo, eu queria estudar, eu quero terminar o ensino fundamental. Opa, vamos lá, meu filho. Então eu tenho gente estudando Portinari, eu tenho gente estudando CAIC, eu tenho gente... E graças a Deus, eu estou com 3 na universidade. Passaram no vestibular, estão fazendo a universidade. Né? Estão fazendo enfermagem de direito, 2 enfermagens de direito. Tem gente na Paula Souza, na escola técnica, era morador de rua, está lá. E tenho um que é o padre Tiago, que hoje vai fazer 3 anos, está fazendo missão em Manaus, né? Mas se Deus quiser logo volta para também nos ajudar nessa missão, que é filho da comunidade. Fez filosofia, fez teologia e foi ordenado padre. E hoje está trabalhando em Manaus, mas se Deus quiser, o ano que vem vai estar conosco. Então, quando a gente olha para esses frutos da comunidade, as pessoas que foram resgatadas depois que se encantaram, que ficaram trabalhando conosco e que viram suas vidas serem realizadas desta forma, isso não tem preço e só tem uma explicação. É Deus, porque o pessoal ainda brinca. Não tem salário, não tem dinheiro, é um sufoco, é um aperto danado. Mas a pessoa dedica a sua vida a isso. Que bom que nós temos tantas pessoas assim que se envolvem. Tivemos uma pequena queda de internet, normal. Mas que bom que tem essas pessoas que se envolvem e assim a gente torce muito para que, a exemplo de cidades que foram citadas, que estão na nossa região e que eram menores que Batatais, né, e que nós estamos aí dia após dia vendo a cidade crescendo, infelizmente Batatais ficando para trás, outras cidades que têm esses lindos trabalhos também, com o maior apoio do poder público, e aqui em Batatais nós estamos acompanhando toda a dificuldade das entidades quando se trata de apoio do poder público. Então assim, a gente pede, né, aproveita o espaço e pede mais uma vez que as nossas lideranças constituídas da cidade olhem um pouco mais por todo esse trabalho
voluntário que é feito e é importante e é essencial aqui para a nossa cidade. Um grande abraço ao meu amigo Dayton, que também nos acompanha, né? Um grande abraço, Dayton. Mas eu tenho certeza que a comunidade ela tem espaço e precisa de muitos missionários mais. Como é que eu faço, capitão, para chegar até a comunidade missionária e poder ajudar e poder me tornar aí um voluntário ou ajudar de alguma maneira a facilitar essa missão? Bom, o ideal você... eu acredito que não é o caso da gente ficar passando no telefone, etc., porque não vai anotar tal. Primeiro, você pode, pelas próprias redes sociais, nos localizar. Comunidade Missionária Divina Misericórdia, Batatais, porque tem em outros lugares nomes semelhantes. Batatais ou São Carlos, é a mesma comunidade fundada por nós aqui em Batatais. Você tem a página do Facebook, Comunidade Missionária Divina Misericórdia. Você tem o site, né, www.cmisericordia.com.br, que você pode ali no site ter acesso aos telefones, aos endereços, e-mails das casas, né? Eu atuo na paróquia Santa Rita de Cássia, com celebrações em 8 comunidades diferentes, e sempre estou fazendo casamento em outras paróquias também de Batatais, quer dizer, você pode me encontrar. E também você pode nos encontrar e até nos ajudar aqui no antigo seminário claretiano, na Estrada Velha de Franca, Batatais. Eu digo assim, aqui atrás do aeroporto. Esse espaço que nós recebemos da congregação claretiana em comodato. Agradecemos muito aqui o Conselho Provincial, todo o esforço que os padres claretianos fizeram para que esse espaço nos fosse passado, para que a gente pudesse explorar, para angariar fundos para manter a obra. É claro que nós estamos ainda em fase, terminando já praticamente. Nós montamos uma sala, um auditório para 120 pessoas, com cadeiras, todas com braço, almofadada, com toda a multimídia necessária de microfones sem fios, de som, de data show e tudo mais. Refeitório para 120 pessoas, cozinha, alojamento, aí no caso, para 90 pessoas, inclusive dos quais 20 são suítes para 2 pessoas, tem suítes individuais, que nós alugamos esse espaço para quem quiser fazer retiros, encontros, e também durante a semana, aqueles que quiserem de repente fazer eventos, como conferências, congressos, simpósios, na parte da manhã ou o dia inteiro. O espaço é locado, e aí se a pessoa quiser que se for esse almoço, coffee break, nós temos toda essa estrutura montada aqui. E você fazendo isso, você estará ajudando a entidade a não só manter o local, mas também como investir nessas outras casas nossas que a gente sempre precisa. Então, pode nos procurar em qualquer um desses lugares. E aí eu sempre digo, quando a pessoa fala, eu queria ajudar, eu falo, então venha aqui conhecer, conversar com as pessoas assistidas e tal, e aí você vai sentir no teu coração que tipo de ajuda você pode dar. Eu tenho, por exemplo, pessoas que vão cortar cabelo, eu tenho pessoas que vão pintar unha, fazer maquiagem na casa feminina, eu tenho pessoas que vão cozinhar, vão lá fazer bolo, vão lá fazer janta, almoço, vão fazer uma feijoada lá para o pessoal, e vai. E levam os ingredientes e fazem a feijoada. Tem o pessoal que vai com viola lá cantar com eles, quer dizer, ou tem gente que vai ajudar a dar banho, tem aqueles que vai lá, não, eu quero ficar aqui na casa para fazer companhia, contar história, eu quero acompanhar no hospital, acompanhar no médico. Tem os profissionais que oferecem o seu serviço, como eu disse aí no caso de dentistas, de médicos. São Carlos eu tenho médicos voluntários aqui em Batatais, infelizmente eu não tenho, mas em São Carlos eu tenho um médico que atende voluntariamente, ele vai na comunidade todos os dias. E ele controla toda a medicação, receitas, tudo, ele faz tudo isso, de graça. Ele fica 2 horas por dia na comunidade. Né? E ele se apaixonou por aquilo ali. Né? Então, quer dizer, de repente você tem algum dom, alguma coisa, você pode oferecer esse trabalho e você vai estar ajudando muito a comunidade. Nós temos aqueles que colaboram conosco, porque você imagina, para manter toda essa estrutura, você tem custo econômico. Né?
Então tem muita gente que contribui mensalmente com R$10, com R$20, e com isso a gente ajuda. Tem gente que prefere comprar a cesta básica e doar a cesta básica, também é bem quisto. Tem muita gente que chega para mim, eu queria dar um dinheiro. Eu falei assim, olha, eu posso te dar a conta, você paga a conta, até melhor, né? Então tá aqui, ó, tem esse talão de luz aqui, tá aqui o talão e eu pago, pronto. Então, existem diversas formas de se trabalhar e de se ajudar a comunidade a poder desempenhar a sua missão. Aí você vai encontrar uma forma de nos ajudar. Eu fico muito feliz pela oportunidade, né, de hoje ocupar a presidência do Partido Verde de Batatais, e esse projeto capitaneado por toda a diretoria e com envolvimento muito direto de todos os nossos filiados, as oportunidades que são me dadas de conduzir essas transmissões ao vivo e conhecer, né, e reencontrar pessoas que, poxa, a gente fica admirando, né? E essa transmissão de hoje é bem isso. Então eu conheci o Capitão Ferreira de quando chegou em Batatais, e eu falei de todo o trabalho que começou a fazer na Polícia Militar. Também pude acompanhar, né, parte dos trabalhos voluntários e das missões, e ouvindo esse homem de Deus contar tudo isso aí, acho que a gente só pode ser grato, né, a Deus pelas oportunidades que são nos dadas. E eu fico muito feliz e lisonjeado, primeiro de recebê-lo aqui em minha casa, né? Segundo, de ter esse bate-papo que poderia durar uma noite toda, e eu tenho certeza que quem está assistindo também compartilha dessa ideia, né? E ver tudo que o Senhor tem feito por nossa Batatais. Ora ocupando posições de alto nível hierárquico dentro da corporação da Polícia Militar, ora ocupando uma posição política, né? Mas mais do que tudo, adotando Batatais como se fosse a sua terra, né? Então eu sou muito grato e talvez possa, em nome de toda a população de Batatais, agradecer que você tenha continuado essa missão aqui conosco, e eu torço muito para que Batatais, de alguma maneira, retribua, né, todo esse carinho e toda essa missão que você, irmão Francisco, tem feito aqui para a nossa cidade. E convido a todos que estão nos assistindo que compartilhem, né? Pessoas não puderam ver a transmissão ao vivo, mas compartilhem o link, fica gravada esse bate-papo na página do Partido Verde, né? Então compartilhe com seus amigos, porque vale muito a pena. E se você puder, né, vá conhecer um pouquinho do projeto da comunidade missionária Divina Misericórdia de Batatais, e se puder, doe, ajude, faça diferença na vida do próximo. Mas nós estamos fazendo uma transmissão numa página política, capitão, e eu queria que você nos contasse brevemente a sua passagem pela política, e se o capitão ainda acredita na política ou já desacreditou da política, enfim, um pouquinho de política para a gente encerrar o bate-papo de hoje. Bom, a primeira coisa que nós temos que dizer é que o ser humano é um ser político, então não tem como viver sem política. Agora, é claro, existe política partidária, existe política pública, existe vários tipos, política econômica, política isso, existem vários tipos de política, mas o homem é um ser político. Eu, por exemplo, saí da política partidária, mas eu não deixei de fazer política, né? Aliás, por exemplo, na Arquidiocese de Ribeirão Preto, eu sou um dos representantes da campanha da fraternidade. E já fui para Itaici, Indaiatuba, fazer a preparação. O ano que vem nós vamos trabalhar um tema que se chama justamente políticas públicas. E as políticas públicas dos municípios, a gente vai estar levando isso em todos os 23 municípios da região. Eu vou estar indo neles e vou estar dando capacitação. Então, quer dizer, a gente continua fazendo política. Ribeirão Preto, por exemplo, me chamou para conversar com... Nós tivemos 23 entidades
Porque Ribeirão Preto não tem uma casa de acolhimento como nós temos aqui em Batatais. Ribeirão Preto não tem residência inclusiva como nós temos aqui em Batatais. Que a comunidade Divina Misericórdia, então eles foram, me chamaram para ir lá. Eu fui lá falar com eles e, graças a Deus, começaram a fazer um trabalho lá desta forma. Mas em relação à política, nós precisamos conscientizar-nos de que nós somos responsáveis. Todos nós, sem exceção. Quando eu falei, eu deixei de me candidatar, mas eu continuo votando, continuo sendo crítico, continuo fazendo opiniões, principalmente aos que são mais próximos. Eu não saio pela rua cantando, mas eu saio, se as pessoas me perguntam, se as pessoas me consultam, a gente sempre está dando opiniões. E nós sabemos que nós precisamos ainda avançar passos largos, mas muito, muito, muito mesmo, porque hoje as pessoas, elas se decepcionaram tanto com os políticos, e aqui fica muito claro, que ela colocou a política no mesmo saco, e não pode isso, né? Nós precisamos entender que está nas nossas mãos, da população bem esclarecida. Nós temos partidos, infelizmente, que a gente sabe como funciona, mas temos partidos sérios, e aí cabe você fazer essa análise, cabe você se inteirar, cabe você não ser arredia. Eu acredito que no próprio índice de brancos e de nulos das últimas eleições, isso deveria ser feito um estudo. Por quê? Porque eu me lembro que em maio, quando nós nos reunimos com o pessoal das pastorais sociais da nossa diocese, eu lembro que a Folha de São Paulo lançava um levantamento, uma pesquisa, onde o percentual de votos nulos brancos era absurdo. Nós olhávamos lá e falávamos, não é possível. E nós na igreja fizemos um trabalho para que as pessoas não votassem nulo e branco. Você tem o direito de fazer uma escolha. Você tem o direito de estudar todos que aí estão. Nós fizemos um trabalho que a gente, infelizmente, não funcionou muito, mas que com o passar do tempo funciona. As pessoas precisam de deixar de focar como ato principal as eleições majoritárias e esquecer as proporcionais. Então, quer dizer, de repente você esquece da Câmara e do Senado, que são importantíssimos, e a pessoa esquece, né? Porque eles vão fazer o governo acontecer. Então a gente diz assim, a política ela é necessária, nós precisamos trabalhar com ela, nós precisamos conscientizar as pessoas, principalmente a nossa juventude, que não pode estar alienada. Quer dizer, é bom ver pessoas jovens como você, que está aí se inteirando disso, porque nós precisamos criar lideranças, porque para tirar as velhas raposas, é preciso que surjam novas lideranças, com novas propostas e com maneira diferente de fazer política. Muito bem. Bom, um assunto bastante complicado, né, pelo momento. Nós tivemos um alarmante aumento no índice de suicídio, né, aqui em Batatais. E a cidade tem sofrido bastante com isso. A gente vê muitas pessoas, muitos irmãos aí partindo dessa maneira muito trágica. Na visão do irmão Francisco, isso seria o quê? Falta de Deus no coração? O que está acontecendo na humanidade? E não só a questão do suicídio, a impaciência do convívio humano, as pessoas estão sendo bastante intolerantes com o próximo, se autoflagelando, acabando com o meio ambiente, casos de judiar de animais. O que está acontecendo com o mundo? Bom, Marcelo, aqui me faz uma lembrança. No mês de fevereiro, segunda quinzena de fevereiro, o Luciano Dami, não como secretário, mas como apresentador, me ligou pedindo para que fosse ao seu programa para abordar um tema ali. E eu lembro que tinha a campanha da fraternidade que seria lançada, só que eu falei para ele o seguinte:
seria interessante que esse tema fosse um pouquinho mais para frente. E ele me perguntou na ocasião, o que o senhor sugere? Eu disse, Luciano, eu vou ao velório fazer as celebrações de exéquias funerais. E este ano nós já tivemos 9 suicídios em Batatais. É um absurdo, em 2 meses 9. Então eu gostaria de estar abordando alguma coisa nesse sentido. E no mês de fevereiro eu fui na televisão e aí eu fui estudar a situação, estudar o caso, descobrindo. Na ocasião, o DataSUS está lá no Ministério da Saúde, as estatísticas, eles fazem por grupo de 100 mil habitantes, você sabe disso, né? Assim como homicídios, outros tipos de estatística eles fazem. Para cada grupo de 100 mil habitantes no Brasil, ocorrem tantos homicídios, para tantos. E essa estatística que lá estava, eu me lembro que era 5 e alguma coisa, se não me engano. Para cada grupo de 100 mil habitantes, ocorrem, seria mais ou menos assim, 5, 6 suicídios por ano. Eu falei, peraí, em primeiro lugar, Batatais não tem 100 mil habitantes, tem 60. E aqui nós estamos com 2 meses, já tem 9? Eu falei, estamos com um negócio de doido isso aqui. E aí nós fomos olhar, e aí a gente precisa tomar um cuidado muito grande em relação quando se fala do tema suicídio. Existem muitas falácias sobre a questão do suicídio, que a gente precisa tomar cuidado para não machucar as pessoas. Sejam aquelas pessoas que já tentaram, e aí é um absurdo, mas tem gente que fala obter êxito, não sei se isso, pelo amor de Deus, né, gente? Isso não é obter êxito. Mas tem muitas pessoas que já tentaram e que estão lutando contra isso. Nós precisamos desmistificar certas coisas, como por exemplo, eu preciso educar as pessoas para parar com o sensacionalismo. Quando eu me deparo com um suicídio, eu não posso, e eu falava que a imprensa, como é que eu diria, instituída, ela tem, o jornalista faz a faculdade, ele sabe disso, eles respeitam isso, mas infelizmente a rede social, as pessoas não sabem disso. Então, você publicar foto da pessoa pendurada, você publicar essas coisas, isso não deve ser feito de forma alguma. Você tecer críticas é um absurdo, não se pode fazer. Eu me lembro, por exemplo, que eu brigava com muita gente que dizia que quem tinha depressão porque era falta de Deus. Eu falei, você está falando uma maior besteira da sua vida. Não se fala isso. Então, eu não posso dizer que uma pessoa cometeu suicídio porque ela não acreditava em Deus ou porque Deus estava com ela. Não é assim que funciona. Tem gente que diz, mas não adianta levar o pastor ou o padre para rezar a pessoa com ele porque não tem salvação. Isso é um absurdo. Quem é você para julgar as pessoas? Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas. A gente precisa entender, também desmistificar um ditado que todo mundo fala, um ditado antigo, que quem fala não faz, isso é mentira. Para com isso. Se uma pessoa comentou isso com você, deve-se levar em consideração, deve-se tomar cuidado, deve-se buscar ajuda, e não buscar ajuda de guru curioso, buscar ajuda de profissionais. E nós temos profissionais para isso, principalmente são os profissionais da área da saúde, os psicólogos, os psiquiatras, etc. Ou seja, tem que se procurar ajuda, não com curioso. Eu costumo dizer na igreja, nós somos orientados como ministros da igreja, nas direções espirituais que fazemos, os padres nas confissões que fazem, quando percebem esse quadro, porque é muito comum, vocês não queiram saber o tanto de pessoas que nos procuram para direcionamento espiritual, e quando a gente está ouvindo as pessoas, vem espontaneamente isso, a tentativa de suicídio, a vontade de se matar, a vontade de não viver mais, etc. Tal. E eu não posso ser irresponsável se a pessoa já não está com vontade de viver, de falar para ela rezar, eu tenho que caminhar essa pessoa para um profissional. Por isso que eu falo para as pessoas, não procurem curiosos, cuidado, porque você está mexendo com vidas, e vidas humanas. Então, é o profissional que deve ser procurado. É claro que o aconselhamento espiritual é muito importante nesse momento. A presença desse consolo da alma, porque isso é um problema interior, isso não é problema físico, né? Para que a pessoa possa até diagnosticar
e de repente encontrar, e eu conheço inúmeros casos de pessoas que se reencontraram nessa busca e que voltaram a ter vontade de viver, voltaram a encontrar sentido para as suas vidas. Porque quem de nós não tem aquele momento da vida que a decepção é total, que dá vontade de desistir de tudo? Né? Eu sempre brinco com o pessoal na comunidade, vocês acham que tem hora que dá vontade de meter o pé no pau da barraca? Dá sim, todos nós passamos por isso, só que nós precisamos aí aplicar aquele princípio de buscar ser resiliente, da resiliência, e não de ser resistente, porque resistente quebra. Nós temos que ser resilientes. Então, as pessoas têm que buscar ajuda. Você pai, você mãe, olhe para os seus filhos. Porque quando nós falamos desse tema, a idade está baixando. São muitos jovens que estão, às vezes, trancafiados nos seus quartos, que perderam vontade de estudar, que perderam vontade de tudo, e que às vezes os pais estão alheios a isso. Os pais precisam participar disso, precisam estender a mão e ajudar os seus filhos. Nós estamos vivendo agora a época do Natal. É uma época em que todos nós somos chamados a voltar para a família, que são valores que não se pode abrir mão. Nós temos, Marcelo, um Papa fantástico, o Papa Francisco. Quando ele fala a vida, ela se complementa. Porque Deus não criou o homem isolado. Aliás, ele criou tudo primeiro, né? E o homem faz parte de todo esse contexto como última coisa que Deus criou. E o Papa Francisco, quando escreve a Laudato Si, ele fala do cuidado com a natureza, do amor com a criação. Essa é a expressão que ele usa. Seja com as águas, com as plantas, com os animais, com o ar, e ele vai buscar a inspiração em São Francisco de Assis, né? Quer dizer, a mãe terra, a mãe água, ou então ele usa outras expressões, o irmão lobo, quando ele fala, como você falava, do cuidado com os animais, né? Então, ou seja, a nossa igreja tem essa preocupação, e ela quer trazer tudo isso para nós, porque é aqui que nós vamos encontrar o sentido da nossa vida. Quando eu falo em busca do sentido da vida, eu lembro, esse é o nome de um livro, né? Eu até digo para as pessoas, quem puder ler, leia esse livro, né? Viktor Frankl, que de um campo de concentração ele vai encontrar o sentido para continuar vivendo. Porque ele dizia assim, quando tantas pessoas não valorizam a vida, e ele no campo de concentração verificar que as pessoas brigavam por uma água que chamavam de sopa, que tinha baratas e outros animais mortos, mas era ali que estava a condição para que eles permanecessem vivos. E mesmo sabendo que no outro dia de manhã podia sair o trem da câmara de gás, mas eles lutavam para permanecerem vivos. E ele estava no meio e ele se livrou. Assim como, por exemplo, nós temos o exemplo de São Maximiliano Maria Kolbe, que era um sacerdote, e que quando ele viu que ia para a fila da morte, um pai de família que chorava, e ele foi perguntar por que estava chorando, porque eu tenho esposa e filhos, mas ninguém vai sair daqui vivo. E o padre se ofereceu para ir no lugar dele, e ele foi assassinado no lugar daquele pai de família. E depois, quando as tropas aliadas libertam, aquele homem não morreu. E quando São Maximiliano foi canonizado na Praça de São Pedro, aquele homem estava lá. Os filhos deles estavam lá. A esposa estava lá. Você quer coisa mais bonita do que isso? Então, todos nós devemos, quando falamos de vida, olhar para o que o Evangelho nos ensina. A vida que Deus nos deu é a vida em plenitude. A vida plena. Sem barreiras, sem obstáculos, sem limitações. Então, busque viver a sua vida na plenitude. Na plenitude. Eu acho que vocês têm essa proposta tão bela, né, de defender a nossa casa comum, porque nós estamos como que num barco. E se o barco afundar, meu filho, nós estamos nele. A nossa casa comum, que é a criação, o projeto de Deus, se nós destruirmos, estamos destruindo a nós mesmos. Daí a necessidade de nós zelarmos, de cuidarmos da nossa casa comum.
Muito bem. O Douglas, seu genro, escreveu orgulhoso. Esse é o meu sogro. É muito orgulho. Esse é o nosso irmão Francisco, nosso amigo. Né? Que bom que a gente pode compartilhar esse momento. Bom, nós estamos chegando aí às vésperas do Natal, né? E como eu falei, nós poderíamos aqui ficar horas e horas e horas nesse bate-papo, mas nós vamos encerrar por aqui com as considerações finais. E eu quero muito agradecer a vocês que nos acompanharam e peço para que compartilhem o link, né, e que acompanhem esse projeto do Partido Verde de Batatais, que semanalmente entra em transmissões ao vivo com diretores do Partido Verde, com filiados ou com convidados, né, celebridades da nossa cidade, pessoas que fazem a diferença na vida da nossa Batatais. Então acompanhe esse projeto, compartilhe o link, incentive os amigos a acompanhar essas transmissões do Partido Verde. Pequena queda de internet de novo, mas voltamos. Então, para nós encerrarmos as vésperas do Natal, peço ao irmão Francisco, ao nosso capitão Ferreira, ao nosso grande amigo, que deixe uma mensagem às famílias, né, a nossa Batatais, e as considerações finais, enfim, o que o senhor quiser falar para a gente. E eu me despeço, porque eu não vou falar mais uma palavra depois dessa mensagem. Um grande beijo a todos vocês, obrigado por nos acompanhar, e na semana que vem nós temos mais uma transmissão ao vivo. Fique ligado nos nossos convites que vão rolar aí ao longo da semana. Eu é que agradeço a vocês do Partido Verde pelo convite de estar aqui, né? Mesmo não sendo filiado do partido, mas vocês tiveram essa consideração de dar essa oportunidade para que nós pudéssemos estar falando do trabalho, principalmente que a comunidade missionária de Divina Misericórdia faz no município de Batatais e na cidade de São Carlos. Nós, como cristãos que somos, e nós sabemos que o Natal, ele deixou há muito tempo de ser uma festa dos cristãos. O Natal é uma festa universal. Para nós cristãos, é celebrar o nascimento de Jesus. Não significa que o menino vai nascer de novo, não. É como comemorar um aniversário. É fazer memória daquele momento tão importante de alguém que deu vida por nós. Para os demais, o Natal tem toda essa simbologia que nos leva ao amor. E aí eu digo, esse menino que nós vamos comemorar seu nascimento, ele é símbolo do amor. Não somente enquanto pessoa que se fez homem, Deus que se fez homem, mas enquanto aquele que, eu sempre repito isso nos casamentos que faço, a palavra amor hoje é muito banalizada, é usada para qualquer coisa. Qualquer coisa as pessoas falam eu te amo, qualquer coisa a pessoa fala amor. Se você tropeçar na rua na noite escura, você cruza com um e fala, vamos fazer amor, benzinho. Fala, mas o que é isso, fazer amor? É assim que é amor? Né? De repente você está conversando com uma pessoa que você nunca viu na rede social, de repente você está conversando, a pessoa fala que te ama, fala, mas peraí, você nunca me viu? E eu costumo dizer, ou então o coraçãozinho bombando, né? Aquele sinalzinho, como é que faz assim, né? E foguinho, flechinha. Isso não é amor. Amor é doação. Amor é entrega. E quem se entregou na cruz por nós, morreu. Foi esse menino que vai nascer agora. A gente vai celebrar o nascimento dele. Jesus Cristo, por amor a você, por amor a mim, ele nos deu o exemplo do que significa amor. Amor significa doação. Amor significa entrega. Amor significa morrer pelo outro se preciso for. Este é o verdadeiro amor. Eu sempre costumo dizer que as pessoas não podem confundir amor com atração sexual. Porque quando eu olho para um casal cuja esposa está com 20 e poucos anos, e que o marido, porque foi acidentado,
por um evento qualquer, se tornou tetraplégico numa cadeira de roda com 30 anos. E ela continua com ele. Ela continua levando ele no médico. Ela continua colocando comida na boca dele. Isso é amor. Isso é belíssimo. Quando você olha aqueles casais com 50, com 60 anos juntos, que não fazem mais sexo, porque não tem mais, mas que estão juntos porque se amam, porque se doam, porque vai dizer um para o outro, a minha vida foi sua e a sua vida foi minha. Então o Natal é para que nós deixemos nascer o amor em nossos corações. O Natal é para que nós possamos fazer contagiar as pessoas todas. E esse clima que é criado, não importa se pelos enfeites, se pelas belíssimas canções, se pelas liturgias, se pelas festas, pelos amigos secretos, pelos churrascos, pelas confraternizações, não importa. Mas o importante é que a gente faça desse momento um momento mágico, um momento bonito da gente expressar o nosso amor por aqueles que nos são caros. Nós da comunidade fazemos o nosso Natal com o nosso pessoal. E eu costumo dizer, quero fazer a noite de gala das pessoas em situação de rua. Hoje vocês têm que comer do bom e do melhor. Hoje vocês vão receber presentes, abraços, carinhos. Porque isso é o amor. E a mensagem de Jesus para o Natal não é um dia 25 celebrar e depois voltar como era antes, não. É que nós possamos aos poucos ir mudando o nosso comportamento em relação às pessoas. Você disse bem, tornar-nos mais tolerantes. As pessoas estão muito intolerantes hoje. As pessoas estão sem paciência. É preciso que nós tenhamos paciência uns com os outros. É preciso que nós nos doemos mais uns aos outros. E principalmente a começar dentro da nossa casa, por aqueles que estão mais próximos de nós, pelas nossas familiares. E é claro que isso vai fazendo essa corrente do bem, e aí nós podemos construir uma nação, como diz a palavra de Deus, uma nação justa, uma nação onde o amor reina, uma nação onde o perdão exista, uma nação onde as pessoas possam se doar umas às outras. Esta é a minha mensagem de Natal para todos vocês, e nós possamos ter em 2019 a força para continuar a nossa luta, que todos nós possamos estar junto dos nossos, fazendo o melhor possível para transformar vidas. Desculpa, a gente fala demais. Muito obrigado. Falar, você não sabe nem o que você falou. Meu Deus do céu. Nos vemos na próxima semana. Brincadeira. Obrigado. Olha. Tchau, tchau.